Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Pessoal, vamos dar início a mais uma das nossas atividades online. Hoje, pessoal, nós vamos iniciar a semana 26 das nossas atividades. Peguem um livro aí, abram na página 124. Vamos dar continuidade, pessoal, ao tema sobre a África. Nós estamos vendo desde o começo do bimestre, nós estamos vendo o continente africano, né? Vimos a economia, vimos a parte de colonização e descolonização. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a economia africana e como ela ainda é muito dependente dos seus ex-colonizadores, né? Por quê, pessoal? Porque nós temos que levar em consideração a longa fase de colonização europeia que esse continente sofreu, o que reflete até hoje em dia. Reflete em vários setores, no espaço geográfico, que sempre se organizou de acordo com os interesses das ex-metrópoles ou grandes potências mundiais, ok? Vamos primeiro falar um pouco sobre a agropecuária, pessoal. Agropecuária. A produção agrícola africana, que antes do período colonial era organizada de modo a atender às necessidades alimentares de seus habitantes, foi substituída em boa parte pela agricultura comercial de exportação. Na maioria dos países africanos, atualmente, a agricultura é praticada de duas formas, a de subsistência e a comercial. A agricultura de subsistência é praticada em pequenas propriedades, com emprego de técnicas e instrumentos rudimentares. Ela é desenvolvida para atender à necessidade do produtor e de sua família. Ou seja, esse tipo de agricultura, pessoal, ela é voltada para atender para a subsistência do próprio agricultor. Mas isso não impede do que a sobra seja comercializada, mas essa sobra é tão pouca que não influi muito. Como diz aqui, ó, essa agricultura é caracterizada pelos baixos rendimentos e pelo uso coletivo da terra, herança das comunidades tribais. Ou seja, em uma terra, ela é dividida em vários setores. Uma terra, ela é utilizada por várias famílias, certo? A mesma terra é utilizada por várias famílias que no final dividem o que produziram e o que colheram. Essa agricultura, pessoal, é praticada principalmente nas áreas de savanas e utiliza o sistema itinerante, na qual o lavrador limpa uma pequena extensão de terra, realiza a queimada e posteriormente ajuda com a enxada, retira os torrões de terra e faz a semeadura, empregando as cinzas que restou como fertilizante. Isso, pessoal, é muito utilizado aqui também no Brasil, principalmente no sertão nordestino, certo? Com o decorrer dos anos, pessoal, essa terra apresenta sinais de esgotamento, porque esse sistema esgota a terra. Esse sistema, pessoal, ele decorre de uma pequena esgotamento da terra. De tanto você queimar e utilizar, a terra perde os nutrientes. E quando esse terreno perde esses nutrientes, o lavrador parte por uma nova área, certo? E assim
sucessivamente. Os principais cultivos de subsistência são a mandioca, arroz, milhete, sorgo, inhame e batata. Isso é a agricultura de subsistência, certo? Agora a agricultura comercial, pessoal. Essa agricultura comercial, ela é voltada exatamente para a exportação, certo? E ela também é dominada de plantation, que surgiu principalmente na chegada dos colonizadores. Como é feito esse tipo de agricultura? Ela é praticada principalmente nas zonas litorâneas. E sua finalidade é a produção de culturas destinada a abastecer o mercado externo. Ou seja, essa agricultura não fica no país. Ela é produzida no país e exportada. Nela, predomina de monocultura. E ela é realizada em grandes propriedades. E que ocupam as melhores terras do continente. E nessas terras férteis é que vem expandida a agricultura moderna, igualmente voltada para exportação. São produzidas em escala comercial, e boa parte é destinada para o mercado externo de seus seguintes produtos: o cacau, o amendoim, o café, o algodão, a cana-de-açúcar, o chá, e além de frutas tropicais. Já em algumas regiões do Maghreb, nós temos a cultura do trigo, da cevada, do centeio, da oliveira, da videira e também são cultivadas na África do Sul. Pessoal, qual é a grande diferença da agricultura comercial e da agricultura subsistência? Essa agricultura comercial, como eu já disse, ela é voltada para o mercado externo, ok? Então, ela faz com que, mesmo uma nação que seja grande cultivador, que tenha grandes fazendas, grandes terras com agricultura pujante, forte, possa ser um país onde a população passe fome. Por quê? Porque essa agricultura não é voltada para atender a população do seu país, e sim para a população externa. Ok? Isso é a agricultura. A criação de animais, pessoal, é praticada principalmente na região mediterrânea, nas estepes e nas savanas do Sudão e da África do Sul, que a gente vai ver no capítulo seguinte, certo? A África do Sul, pessoal, concentra os maiores rebanhos ovinos do mundo, destinados sobretudo ao fornecimento de lã para a indústria locais e de exportação. As riquezas minerais e a atividade industrial. Pessoal, desde as descobertas das riquezas minerais na África, têm sido exploradas por companhias estrangeiras, principalmente multinacionais. Entre a década de 60, alguns países resolveram nacionalizar suas minas, apoiando-se em organismos internacionais, que reúnem vários países produtores. Um desses organismos, pessoal, é a CIPEC, Conselho Intergovernamental de Países Exportadores de Cobre, no qual a República Democrática do Congo e o Zaire, que são dois grandes produtores de cobre, se associaram após a nacionalizarem suas principais
jazidas, pessoal, são minas. Essa atitude foi seguida por produtores de minério de ferro e bauxita, que passaram a unir interesses em entidades supranacionais para defender seus interesses. O petróleo é um dos mais significativos produtos minerais africanos. É grande fonte de divisa de vários países e explorados na Líbia, Marrocos, Argélia e Egito, na Nigéria, em Angola, no Sudão, no Chad e no Gabão, entre outros. Angola, Líbia, Argélia, Nigéria e Gabão são grandes produtores mundiais. Os 4 primeiros fazem parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Botsuana é o maior produtor mundial de diamantes. A República Democrática do Congo, além de diamantes, possui 2 outras importantes riquezas minerais: o cobre e o manganês. O Marrocos e a Tunísia são grandes exportadores de fosfato. A África do Sul é outro país riquíssimo em minerais, destacando-se o ouro, diamantes e carvão e urânio. Pessoal, apesar de toda a riqueza do subsolo africano, grande parte da produção é quase toda administrada por multinacionais e destinada a mercados dos países desenvolvidos. Portanto, não contribui para a melhoria do nível de vida da população em geral. Como assim, professor? Pessoal, vamos dar exemplo aqui da Nigéria, que é um dos grandes produtores de petróleo no mundo, certo? Toda a retirada de petróleo, a produção de petróleo, ela é feita por uma multinacional externa. Isso significa o quê? Que o desenvolvimento técnico, científico, a mão de obra especializada, os lucros e dividendos dessa exportação vai para essa multinacional, ao invés de ir para o país. Lógico que o país recebe uma porcentagem, mas não chega a influenciar na vida da população, certo? Já a indústria, pessoal, a principal indústria na África é de bens de consumo, sobretudo os não duráveis. Vamos ver aqui. As indústrias de bens duráveis estão concentradas no Marrocos, Tunísia, Egito, Senegal, Argélia, Etiópia e principalmente na África do Sul, que apresenta maior diversificação industrial do continente. Certo? A produção industrial africana corresponde a cerca de 11% total do PIB da África. Ou seja, pessoal, a produção industrial africana ela é muito baixa, certo? Somente 11% de tudo que se produz na África é indústria. Isso é muito pouco. Mas pouco também é o turismo. Apesar de uma riqueza natural incrível, esse tipo de economia que é o turismo ecológico, é apenas recente e a atividade turística vem apresentando importância mais significativa na economia africana. Certo, pessoal? Esse turismo, que poderia ser bem maior, ela
é diminuto por quê? Pela falta de estrutura hoteleira, de transporte e constantes conflitos étnicos existentes em alguns países, o que desestimula o turismo na região. Na região do Mediterrâneo, nós temos Marrocos, Tunísia e Egito, principalmente, ocorre o maior fluxo de turismo, principalmente influenciada pelo quê? Pelo patrimônio histórico egípcio, com suas pirâmides e templos. É uma das principais atrações do continente africano, o que eleva o Egito à posição de mais visitado na África. Já na África subsaariana, nós temos a África do Sul, que é o país que mais se destaca na atividade turística. Ok? Pessoal, vamos encerrando por aqui. Lembrem-se, nós estamos na semana 26. Vocês têm aqui uma pequena atividadezinha para vocês fazerem. Façam perguntas e respostas, certo? Perguntas e respostas. Façam no caderno, tirem uma foto bem nítida para a gente poder ler e entender, para a gente poder corrigir, beleza? Então, pessoal, se você puder ficar em casa, fique, se cuide. Até amanhã. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau.